tempo vai passando, 2 na mira, ainda dá? Um não quer, o outro tá machucado e falhou. Mas é claro que o movimento do Atlético, claro, quando não é um jogador colombiano, né, busca ali uma solução de fora, porque estrategicamente é mais fácil, né, do que você convencer um jogador que já está aqui no país. Como a gente fala, né, muitas vezes acaba sendo uma decisão até no desespero, pode ser que, claro, no caso... o botão do pânico tá ligado já... Do volante Ronaldo ali, o técnico Dair conhece ele, né? Sabe que pode agregar tecnicamente, né? Um jogador mais defensivo, que tem uma boa leitura de jogo, marcação, enfim. Por mais que tenha aí uma memória recente de falha, mas acredito que pode ajudar nessa construção de jogo do Atlético. O Atlético hoje, ele tem ainda essa dificuldade de conseguir encontrar um volante titular, né? Um jogador que quebre linha, que tenha um bom passe. Pode ser uma opção, mas a gente não tem como cravar que vai chegar e vai resolver. Primeiro que o jogador vem num momento complicado, vem se recuperando de lesão. O Wellisson é um outro jogador que talvez ali a proposta não agrade, mas ele escolhe ficar afastado lá ou ele jogar, né, o restante da temporada. Só que eu acho que a perspectiva que o Atlético traz, justamente de permanência na Série B, né, sem vislumbrar a jogar uma primeira divisão, e o jogador não quer dar um passo para trás, porque muitas vezes esse passo para trás ele acaba não trazendo oportunidades de voltar a jogar uma Série A tão rapidamente, acaba não motivando, né, quem tá fora em vir pra agregar. Então acho que também, se o jogador não quer vir, se não vai vir pra se juntar e fazer frente, a se unir à equipe nesse momento, que tudo que o Atlético precisa nesse momento é um ambiente mais saudável, né, um ambiente de união, de todo mundo falar a mesma língua, de todo mundo entender que tem que caminhar no mesmo sentido, senão o time não vai conseguir ter a sequência tão esperada. Falar a mesma língua já tá difícil, né, porque metade fala espanhol. Que eles se entendam pelo menos na mímica, né? Agora, eu penso o seguinte, eu acho o Ronaldo um jogador interessante. Acho o jogador seria, entre aspas, uma oportunidade de mercado. Se eu fosse escolher para o ímpar, eu talvez ainda escolhesse o Zé Wellisson de primeira, só que ele já é mais veterano, né? O Ronaldo é mais jovem, o Ronaldo tem 28 anos. É um jogador ainda, digamos assim, fisicamente talvez esteja no seu auge. Tecnicamente no Inter não respondeu como ele respondeu no Juventude e no Bahia, onde jogou, se eu não me engano, que pode até me ajudar, e o Dudu também, acho que jogou Série B, se eu não me engano. Jogou, no Atlético Goianiense certamente jogou Série B. Eu acho que são 2 bons nomes. Eu acho que pelo que o Atlético vinha tratando de nome por aí, eu acho que é uma melhora. Só que é aquela história, um tá afastado e o outro tá machucado. A velha Os dois história... iriam pra jogar, eu vou ser bem sincero, que assim, deu pro Felipinho atravessando taticamente. O Felipinho desarruma taticamente o Atlético, é um negócio que me dá angústia. O Atlético tá com a posse de bola na defesa, o Felipinho tá lá de ponta de lança, né? Aí, coitado do Zé, o Patrick já tem uma dificuldade natural pra ficar correndo muito. E aí o Patrick ainda tem que correr por dobro. Então, os dois pra mim chegam e jogam. O Zé Wellisson periga até ser capitão desse time. Mas tem esse ponto, né? O cara talvez não queira vir. Acho que vai pra esse velho problema. O Atlético tá desesperado no mercado, né? Viu negativas de muita gente, tá buscando jogadores que às vezes não estão com espaço nos seus times, em divisões melhores. E aí você vai ver... O cara quer vir mesmo? O cara vai querer descer de divisão? O cara quer vir pra essa bomba que é o Atlético? Que tá passando dificuldade toda a Série B, não é só de agora? Que daí tem que torcer pra toda a rodada ser boa, pro Atlético conseguir, quem sabe, sonhar com acesso, igual essa rodada foi boa. Sim, e o Amazonas ganhou fora, né? Então a distância pra ZR tá a mesma coisa no G4 de volta, 6 pontos. O Gui, o problema não é a rodada ser boa. O problema é o Atlético não ter. Na temporada inteira ter ganho 4 jogos seguidos. Então, mas é isso que não adianta a rodada pode ser maravilhosa. É por isso que a gente falou aqui ontem. Porque não adianta às vezes o Atlético ganhar 4 jogos. Não vai ser toda a rodada que vai ser boa igual foi essa. Não, mas se ganhar 4 jogos, você muda o teu... Você vai acabar encostando você sobe alguma coisa. Que não vai ganhar, né? Aí que tá. Esse é o ponto. Eu trouxe a média. Se o Atlético ganhar, por exemplo, 4 jogos seguidos, já contando esse do CRB, fica a 3 pontos do G4 pela média do que os times conquistam a cada rodada, pelo aproveitamento. Então, assim... Lógico que você não vai entrar assim fica 3. Sim.
Mas Não, então, ele vai sair. O Atlético, se ganhar esses jogos seguidos, e o torcedor tá falando, mas por que 4? Gente, porque é uma média dessas arrancadas que a gente tem na Série B. O Criciúma, se não me engano, perdeu um dos últimos 13. nos últimos... São 7 vitórias e 2 empates nos últimos 9 jogos. O Coritiba perdeu um de 16 jogos. Agora, nos últimos 16, o Coritiba perdeu um. O Criciúma, nos últimos 12, perdeu um. Então, é isso que você tem que fazer. E o Atlético não fez isso o ano inteiro, nem no Paranaense. Então, E mas você veja só. a Chapecoense subiu e conseguiu uma arrancada também com o tropeço do Novo Horizontino. Exato. Né? E muito isso, Jana. Assim, você vê, o Atlético precisa de uma arrancada pra voltar a lutar pelo acesso. Não é arrancada pra entrar no G4, mas arrancada pra voltar. Pra ir pra primeira página. Pra ir pra primeira Pela página. segunda ainda, Sim. né? E a gente esquece, o Operário tem 30 pontos também. Ninguém fala do Operário É isso subir. que eu ia falar. É isso que eu ia falar. O Se Operário eu não falo tem o potencial do Atlético. Mas Não tem o potencial do Mas Atlético. aí me perdoe, Dudu. Me perdoe. Se os dois têm 30 pontos, hoje os dois têm a mesma chance. Os dois têm a mesma chance. Nós estamos falando de pontuação. Pontuação e aproveitamento. Pontuação e aproveitamento é igual. Mas o discurso é diferente, né? Porque lá no Operário o Alex não quer falar de acesso e o Odair falou que vai subir. Então, mas aí é que o Odair, eu acho que trocou os pés pelas mãos. eu Porque o acho que ele Odair, tá qual é o se problema? antecipando. Ele quer dar, ele quer dar a declaração perfeita, né? Que vai repercutir, né? Que vai repercutir. Só que daí, o que ele tem que falar de verdade tá no fim da entrevista. Por isso que a gente fica ouvindo. Você que ouve a entrevista, ouve o nosso pós-jogo inteiro e fica. Pô, mas fica ouvindo todas as perguntas pro Odair? Sim, porque às vezes ele fala o que tem que falar no fim da entrevista. Porque como ele reage na tal da entrevista em que ele fala que o Atlético vai subir. Ele fala, não, eu garanto que vai não sei o que vai subir, daí ele volta. Mas nós não podemos pensar em 16 jogos, temos que pensar jogo a jogo, temos que trabalhar, temos que melhorar. Então tudo que ele tinha que falar, só que daí ele pega o início da frase. E aí ainda não vem me dizer que a culpa é da edição, não, porque ele disse a frase. Só uma questão do Ronaldo. Eu certamente vi mais de 20 jogos do Ronaldo nessa temporada. É um jogador que eu particularmente gosto. No Inter não gostam dele porque ele teve que substituir alguém que é muito grande, que é o Fernando, que ninguém vai chegar aos pés do Fernando. E a torcida acaba não gostando do Ronaldo porque o nível cai demais. Mas ainda assim é um jogador extremamente útil. Ele não é aquele volante que vai dar lançamento de 40, 50 metros, mas é um cara que sabe desarmar, é um cara seguro na bola aérea. Errou contra o Fluminense, mas foi o único erro dele na temporada. O Atlético precisa de jogadores que tenham um comprometimento tático. Sim. O jogo de sábado, Jana, você comentou o jogo aqui ao lado do Paulinho e do Dudu. É um jogo em que o Atlético dá muito campo e passa isso pelo meio. O meio do Atlético não marca. Sim, exatamente. É um negócio que chega a ser dramático, porque o Atlético, sabe, os caras vêm tocando. Tanto é que quase tomou o gol de empate, né? Não, e dá um dó, dá uma tristeza, de ver o Esquivel e o Benavides, porque eles, coitados, toda hora tem dois em cima deles pra atacar. Toda hora fazem 2-1 em cima deles, coisa que o Corinthians pode explorar também amanhã. O Corinthians tem laterais de boa qualidade. O Atlético precisa de gente com comprometimento tático. Não dá pra você fazer um meio campo. Assim, ganhou, legal, mas eu não vi vitória no sentido tático do jogo. Mas não dá pra fazer um meio campo pra jogar essa arrancada com o Filipinho, que não tem comprometimento tático nenhum, com o Patrick, que fisicamente tá no limite, e o Zapelli, que a gente sabe não é participativo na marcação, a ponto de obrigar o Mendonça e o Luiz Fernando a grudarem o traseiro lá na intermediária para ajudar na marcação. Então você desequilibra o teu time. Esse é um problema sério do Atlético. Eu acho até que os dois, o Patrick e o Filipinho, eles têm esse comprometimento tático, só que eles estão fora de posição. Não, Filipinho, me desculpa. O Filipinho... O Patrick, eu acho que tá sendo bem regular. O Patrick tá indo bem. O Filipinho de primeiro volante... que pouco salva. O Filipinho de primeiro volante não existe, infelizmente. Mas de segundo, ele já demonstrou, e até ano passado, que ele é um bom jogador. Mas o Patrick é melhor que ele nessa função. Eu concordo. O Dudu Kojits que faz essa função de segundo melhor que ele. Mas aí o e o Riquelme Diogo não é melhor que o Riquelme, Filipinho? toda a vida, Jana. Porque eu acho que ele consegue ter um controle maior de bola ali. E no é um meio ativo campo, muito maior pro clube O também. Filipinho, ele carrega, mas ele muitas vezes Ele não acaba desenvolve o falhando jogo. na marcação, Pra mim, né? ele foi bem nesse último jogo do CRB, mas ele não desenvolve o jogo.
É muito... ano passado, pra mim, ele foi bem também. Ali na reta final Talvez do Atlético... porque tinha um tal de Fernandinho junto. Sei. Mas até na reta final, o Fernandinho tava machucado ali. Eu acho que ele, em alguns jogos, ele foi bem. Nos poucos que se salvaram ali, junto com o Mikael. Mas é porque daí ele tinha uma Coelho, dupla junto com ele. É. Ele não era o protagonista da dupla, por exemplo. Mas Não é que ele eu seja acho que protagonista agora, mas essa é é uma que... outra questão, Mas né? é que ele tá tendo que Hoje, ser. quem que é referência no problema. time do Atlético? O Esquivel, né? Ah, sim. A gente tem... a gente não tem ali uma liderança Nisso, do time. o Ellison seria melhor vir. Né? O Acho Ellison que seria esse falta, líder. talvez, esse jogador que vai passar confiança para quem ainda tá em formação, tá em construção ali, muitas vezes acaba falhando em momentos decisivos, né? Você pode, com um jogador experiente, um jogador que tem essa postura de chamar, de fazer o papel de treinador ali dentro, mas no sentido de impulsionar a equipe, né? De fazer o time ter uma solidez defensiva e também ser mais eficiente na construção. Essa figura, essa referência, hoje o Atlético não tem. O capitão era o Léo. Quando seus Né? líderes são Léo Pelé, Allan Kardec, Juliano, tem alguma coisa errada. Não, A e você montagem de hoje, se elenco não foi me engano, errada. o Santos é o capitão. O Santos agora é o capitão, né? Com as ausências. O Santos, ele é um líder, sim, ele é um líder técnico, mais ainda. Mas ele não é um cara que fala. Não. E olha que ele tá bem diferente. Ele tá muito mais participativo do que ele era na primeira passagem. Porque antes ele não precisava ser. Pode até ser por isso. Agora, nesse aspecto, o Zé Wellison seria, porque o Zé Wellison já tem uma trajetória, tem uma experiência, é um cara que já foi capitão, é um cara que jogou em times, que jogou Série B, que jogou Série A, e é experiente. O Ronaldo já não tem esse perfil de liderança, é um jogador mais de composição. O certo é que, assim, o Atlético, ele ligou o botão do pânico e tá nesse ritmo desde a contratação do Viveiros. Viveiros está bem, fez o gol da vitória, mas é aquela história. Foram quantos milhões? 5 milhões de dólares, deu 27 milhões de reais, Então, né? é dinheiro. Maior contratação da dinheiro. história do Atlético. Esse dinheiro exige uma resposta que não vai ser só o gol contra o CRB. Ele vai ter que fazer muito gol aí pra justificar essa grana toda. Mas ainda eu acho em que gol ele nesse tá bem, né? time São ele 4 se em 10, destaca. né? mas porque a ainda meta é não- razoável. Jogo sim, jogo não. O Mendonça é um jogador que tem capacidade de ser mais assertivo nas decisões também. Acho que às Mas- vezes ele segura às vezes a bola, ele acaba tomando a decisão errada ali, né? Acho que tem que dar um retorno também, porque foi uma contratação que veio com esse peso de resolver. Aí que tá, Jana, você pegou um ponto fundamental. Quando o Dudu falar, olha o elenco. Gente, vai olhar o elenco nome a nome. Sabe? Esse é o ponto. Né? Pra mim, claramente, o jogo de sábado é porque o Atlético tinha jogadores melhores do que o CRB em campo. E é por isso. Não foi porque, nossa, o Atlético evoluiu muito taticamente, não. E pra mim, o Barroca mexeu totalmente errado. Ele acabou Sim. com o CRB no segundo tempo. Sim. Mas é daí que entra meu ponto do potencial. Que daí é a comparação que a gente fez com o Operário, Mas é por um exemplo. potencial que não acontece. Que não acontece. Então, assim, por isso Mas que... é que às vezes o mediano vai jogar melhor que o talentoso. É a mesma coisa que o craque que aparece na base, às vezes Mas não rende aí no passa profissional. muito, mas aí passa muito também por momento, estrutura, retorno, Ambiente. trabalho tático, né? Porque vamos lá, o que o Odair pôs de tático no Atlético até agora? Não, ele tá testando tudo, né? O Atlético, lembra, a gente discutiu aqui um dia, o Dudu falou, o time do Atlético ideal ainda não jogou, né? Que era ainda lá atrás, né? Não tinha chegado o Terano, não tinha nada dessas coisas. E aquele time, assim, vamos ser sinceros, o Atlético não tem um time ideal. Não existe. E será que o Teran é do time dela? Não a gente sei. não sabe. Não sei. Aí que tá. Mas e o Atlético tem time ideal hoje? O Arthur Dias foi bem nesse Não, jogo. eu acho. Mas aí são esses pontos, né? Mas é que são situações muito circunstanciais, né? Eu acho que o Léo Pelé A gente perdeu não a vaga. consegue... eu acho que o Arthur Dias já mostrou mais do que o Léo Pelé durante... E o Léo Pelé foi um baita investimento, né? 12 milhões. Então, pelo menos ele mostrou maturidade. Ele se arriscou, ele jogou também ajudando, né, a chegar ao ataque ali, fazer com que o Atlético conseguisse fazer o segundo gol. Um jogador que mostrou frieza nas tentativas que teve. Então, o Beleze é aquele jogador que o torcedor já conhece, Mas né? ele Não tem uma melhora narrativa. ao lado do Arthur. Ele melhora ao lado do Arthur. Sim. O que também é outro ponto, né? Por que demorou tanto pra olhar pra base? E aí vai dizer, mas... Não, zagueiro, falta de zagueiro, tá todo mundo falando, até quem elogiava o elenco do Atlético dizia que faltava zagueiro no início do ano. Não é um problema de ontem, né? Você dá tantas chances pro Abraão, e pior, dá tanta chance pro Tobias
antes de dar pro Arthur, eu acho que é um erro de avaliação da comissão técnica, Mas eu das acho, comissões técnicas Christian, gigante. que foi assim, ó, vieram, né, pra resolver. O time contratou, vai testar aquele jogador que ganha mais. E da janela do meio do Do que ano... você pegar alguém da base, que É, tem eu que acho responder, que tem que apagar o incêndio Eu agora. acho que em relação a Tobias, esses caras não. Em relação a Kardec, Juliano, eu concordo plenamente com você. Esses caras, eles tinham que dar uma resposta melhor e não deram. Em relação aos meninos da zaga, eu sei lá. E da janela do meio do ano, eu acho que o Atlético não errou ainda nas contratações. Porque o Viveiro tá sendo melhor que o Kardec, por exemplo. O Mendonça chegou também, já melhorou Benavides ali. também, né? O O Benavides, o Aguirre entrou muito bem contra o CRB também, voltando Mas de são lesão. 2 jogos. O Aguirre fez 2 jogos. O Não, Aguirre- não o dá, Aguirre- mas Mas dois ele fez jogos, 3 velho. jogos. Ele O fez Aguirre é 3 uma jogos e os 3 ele foi expectativa bem. Não, mas começo paranaense lá, o Tobias, teve uma sequência de Ah, não, 5 mas jogos daí lá. era um jogo Galera, bem o enfrentamento. Tobias. Daí Não era é outro, cara. Claro que São era. 5 jogos que ele Tobias fez, o Atlético não levou O gol. Tobias enfrentou o Paraná Clube, cara. Tá, e daí? E a Série B é o quê, cara? Mas ó, pega o Paraná e pega o Novo Não, Horizontino, o CRB. Paranaense tem o Londrina, tem o Operário também, cara. Mas daí o Tobias... Ah, é difícil, cara. Não é. O Tobias, ele entrou, ele foi titular um jogo, machucou. No outro entrou no Aguirre. segundo tempo e agora entrou no final do jogo, fez. Quantos minutos ele fez aqui agora nesse jogo? 10? 10 e salvou o Atlético de levar 2 que gols. salvou nada. Salvou, cara. Salvou o quê, cara? Salvou, ele tirou 2 que o CRB poderia ter marcado. Ele foi bem na partida.